E neste momento eu convido você a vir junto comigo para meditarmos na palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 15, versículo a partir do 22, que diz assim: Êxodo, capítulo 15, versículo a partir do 22, que diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Hoje, o Senhor me trouxe, através deste vídeo, pela uma conscientização a respeito de propósito. Eu não sei se você já encontrou, se você já identificou o seu propósito. Mas Deus é um Deus de propósitos. E Deus, Ele sempre nos prepara para os seus propósitos. E é por este motivo que nós começamos a partir deste texto que se encontra em Êxodo capítulo 15, porque neste texto nós encontramos, vamos lá, de panorama para a gente se situar bem, o que é que a gente está encontrando aqui? A gente encontra aqui um povo que estava escravizado pelo Egito, que vivia ali às custas dos anseios do faraó e do povo egípcio, que trabalhava em pró do sonho dos outros, e que Deus havia tido misericórdia desse povo e tinha arrancado esse povo dali de dentro do Egito, de uma forma que ficou para a história, ficou marcado tanto naqueles que saíram quanto nos que ficaram lá, que Deus havia arrancado com mão forte o povo de dentro do Egito para fora, para que pudessem adorar ao Senhor e o Senhor pudesse colocá-lo de volta na rota que outrora estavam, pois ali estava a nação escolhida, o povo eleito de Deus. A geração de Abraão estava ali. Por este motivo, Deus foi lá e buscou esse povo e tirou da terra do Egito. Mas o que é interessante é que este povo, ele tinha maus costumes. Esse povo tinha aprendido muita coisa errada pelos tantos anos que havia passado ali no Egito. E não ia ser diferente de outras nações, vendo que toda a cultura egípcia estava ali predominante sobre suas vidas e eles terminaram absorvendo muita coisa. Mas agora chegou o momento de Deus começar a lapidar, a moldar, a aprimorar o seu povo para o seu real propósito. E aí Deus começa mostrando ao povo no Egito
que Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que pedimos ou pensamos. Esse foi o primeiro feito de Deus com relação às pragas. É dizer, olha, o Deus que está te chamando é capaz de fazer toda e qualquer coisa possível e impossível aos seus olhos para te abençoar. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus te trará para perto dele e não para longe dele. Se ele tem propósito contigo e se tu tens o coração alinhado a ele, ele te trará cada vez mais para perto. E Deus te traz mais para perto, não é te levando para a mata, não é te levando para a floresta. Ele te traz para o deserto. É tanto que ele diz, deixa o meu povo vir ao deserto para me adorar. E aí talvez você pare para pensar, por que no deserto? Poderia ser numa floresta. Mas quando você observa o ambiente do deserto, você percebe que o ambiente do deserto é muito mais propício à adoração. E aí talvez você me pergunte, mas por que, pastor? É simples. O ambiente do deserto é um ambiente em que não se tem distrações para os olhos. É só areia. Para um lado, para o outro, tudo areia. Então não se tem distrações. Você tem um foco total no Senhor. E é por isso que o Senhor queria e trouxe o povo de Israel para o deserto, justamente para que ele entendesse que só tinha ele e Deus. Só tinha o povo de Israel e Deus, e nada mais. E aí, no deserto, Deus mostrou o quanto cuida do seu povo, trazendo ali o povo pelo deserto com uma coluna de nuvem pela manhã, para não queimar do sol, e uma coluna de fogo à noite, justamente para espantar as bestas feras que haviam sempre ali no deserto, isso escorpiões e animais peçonhentos, enfim, uma série de coisas que poderia acontecer. Deus estava guardando o seu povo dentro do deserto, justamente o lugar que ele queria que o povo estivesse adorando a ele e também aprendendo com ele qual era o real propósito que Deus tinha sobre sua vida. E aí, ao vir para o deserto, Faraó vem atrás do povo porque não se conforma em perder os seus escravos, os seus trabalhadores baratinhos. Faraó não se contenta com isso e vem em busca do povo para levá-los de volta. Mas, como bem diz a palavra do Senhor a respeito do assunto, o Senhor disse que nunca mais esse povo veria os egípcios. E aí faz com que o povo passe a pé enxuto no Mar Vermelho. Ele abre o mar e faz o povo passar a pé enxuto e pega aqueles ousados egípcios que inventam de vir atrás do povo de Israel por este caminho e sepultam-os ali dentro do mar. Neste ponto, nós percebemos que Deus conclui na mentalidade do povo que ele era capaz de fazer, de livrar, de cuidar do povo da maneira que ele havia prometido através da boca de Moisés. E depois desse momento, o povo sai cantando. Diz a Bíblia que até Miriam cantou e incentivou as demais pessoas da nação de Israel a cantarem também, os israelitas. E, passado 3 dias de cantoria, eles sentiram sede e chegaram a um lugar chamado de Mara. E esse lugar foi chamado de Mara porque as suas águas eram amargas. E uma das coisas que é muito interessante nesse contexto e nesse lugar é que a primeira coisa que se observa no povo é murmuração.
era um povo que facilmente murmurava ao Senhor. Então esse povo estava precisando de aprimoramento para que pudesse ser realmente o povo de Deus, para que tivesse estrutura para influenciar outras nações. E era justamente isso que Deus estava tratando com o povo. Deus estava moldando esse povo justamente para que eles pudessem levar a mensagem do Senhor adiante. Então, Deus permite que eles cheguem a um lugar chamado Mara. Eles reclamam que a água era amarga, mas Moisés, clamando a ele manda que coloque uma árvore sobre as águas, e as águas imediatamente se tornaram doces. As águas se tornaram doces. Mais uma vez, Deus traz à tona que não importa qual é a circunstância, não importa qual é o problema, não importa qual é a dificuldade, não importa quais são os obstáculos. Se você estiver direcionado no propósito de Deus, Ele estará contigo e trará a solução para este problema. E Ele próprio confirma isso. Ele diz no versículo 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, dos seus olhos. Preste muita atenção neste mandamento do Senhor. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, isso é, se você estiver alinhado com o propósito de Deus, se você inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, está aqui dentro desse contexto princípios e valores. Se você guardar os princípios e valores contidos dentro do livro chamado Bíblia Sagrada, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. E Deus trouxe essa mensagem ao coração do povo de Israel justamente porque ele havia acabado de mostrar um exemplo. Ele estava dizendo, olha, eu pego águas amargas e transformo em doce. Basta que dê ouvidos à minha voz. Basta que atendas aquilo que eu quero te dizer. Basta que faças aquilo que eu te coordenei para fazer. Porque o resultado daquilo que te foi mandado fazer não depende de você, depende de quem mandou. Porque quem mandou sabe porque está mandando. Porque quem mandou tem poder para fazer muito mais além do que o que você imagina. Então ali foi simplesmente um exemplo prático para que a nação de Israel entendesse que não importa a circunstância, não importa qual é o problema, basta que esteja dentro do propósito, dê ouvidos à voz do Senhor. Esse contexto aqui é muito interessante. E isso serve tanto para o povo de Israel lá atrás, como para nós, nos nossos dias. Porque imagine, se nós pararmos para atender a voz do Senhor, as coisas darão certo? Com toda certeza. As coisas irão bem? Com certeza. Se nós pararmos para fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer, com certeza vai dar certo. E para que nós possamos saber o que é que o Senhor realmente quer de nós, quer que nós façamos, é simples. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos à sua voz.
e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Então, muitas vezes, você até está fazendo o que o Senhor quer que você faça. Mas muitas vezes está faltando só um detalhe. Às vezes é só um detalhe que está precisando para mudar toda a sistemática da tua vida. Porque veja, Moisés clama, o Senhor disse, pega a árvore e joga dentro da água. O Senhor poderia ter simplesmente dado uma ordem e as águas terem ficado doces. Mas o Senhor não quis assim. Ele quis dar um exemplo. De tem que ouvir a voz dele porque ele sabe o que é que está dizendo. Então inclina os teus ouvidos para ouvir os mandamentos do Senhor. É importante ser um ouvidor. É ouvidor? É ouvidor. Por sinal, eu vi até um curso esses dias de ouvidor. E grandes estudos dizem que para que você seja um bom orador, você tem que ser um bom ouvidor antes de ser um orador. Porque se você não sabe ouvir, não sabe aprender, como é que você vai ensinar? Então é interessante isso. Por isso, este texto traz à tona justamente essa realidade. Como é que você vai cumprir algo da parte de Deus se você não ouviu ele falar? Como é que você vai fazer aquilo que Deus quer se você não parou para ouvi-lo? O que ele quer? Eu costumo sempre dizer que muitas pessoas erram por um simples e pequeno detalhe. Quando você vai orar ao Senhor, nós oramos aqui a princípio, mas quando nós vamos orar em particular com o Senhor, nós precisamos entender que na oração existem dois momentos, que é o momento de conversa, de diálogo. Uma hora eu falo, outra hora eu escuto. Então, na oração em particular, deve existir essa dinâmica. E se você nunca ouviu a voz do Senhor, certamente é porque você nunca parou para ouvir. Você nunca deu atenção a este ponto. Se você não ouviu a voz do Senhor ainda, é porque você está ocupado demais. É porque você tem muita coisa para fazer. E ouvir a voz de Deus não interessa para você. Porque se interessasse, você já teria parado para ouvir. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Se você quer ouvir a voz do Senhor, para ouvi-la. Quando tiveres em oração, o que fazes? Para ouvir. E Senhor, fala comigo. E fica em silêncio. Espera que ele vai falar contigo. Espera que ele vai falar contigo. Então, o que nós temos aqui de lição hoje, nesta nossa jornada? Primeiro, nós temos que entender quem somos, de onde viemos e qual era a nossa condição. Quarto, saber que o Senhor nos levará para o deserto justamente para tirar toda a atenção e nos fazer focar nele, para nós aprendermos a caminhar com o Senhor. Nós precisamos tirar todas as distrações do nosso meio. Se você for olhar a trajetória do próprio Jesus, capítulo 4 de Mateus diz, e ele foi levado para o deserto. Opa, até Jesus foi para o deserto. O que eu acho interessante em Deus é que ele sempre dá exemplos para deixar cada vez mais claro, mais evidente, de que aquilo que ele quer é real e é justamente aquele caminho.
Então é muito interessante quando nós olhamos que Jesus foi levado para o deserto. Então Deus nos leva para o deserto para nos modelar, para nos moldar segundo a sua vontade. Depois Deus vai nos dando vitórias para que nós venhamos assim nos alegrando nessa jornada. Mas depois de cada vitória, sempre devemos entender que a vida ela é cheia de altos e baixos. Altos e baixos. E o próprio Jesus fala acerca disso. Cada dia o seu mal. Cada dia o seu mal. Vai ter um dia que vai ser muito bom, vai ser um dia que vai ser mediano, vai ser um dia que vai ser tenso, mas cada dia tem o seu mal. E isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa. Então, depende de cada um de nós como é o nosso comportamento diante de cada um desses dias. Para o povo de Israel, aquele dia foi o dia das águas amargas. Mas Deus lhes permitiu ir até ali, justamente porque Deus queria mostrar que não importa quão amargo estava a vida do povo de Israel, Deus tinha a solução para deixar doce, deixar palpável a vida do povo de Israel. Então, que possamos aprender essa dinâmica de Deus. Saber que se tivermos atento aos seus mandamentos, se dermos ouvidos à sua voz, nós estaremos dentro do nosso propósito, porque esse é o primeiro ponto do propósito. É estar alinhado com os princípios e valores e estar atento ao comando. Porque se eu tenho propósito com Deus, logo ele é o capitão, ele é o general de guerra, então é ele que sabe a estratégia. Então o que é que eu preciso fazer? Inclinar os meus ouvidos à sua voz. E aí receber a instrução para que eu possa caminhar. Então é muito interessante quando nós olhamos toda essa dinâmica e percebemos o quanto isso tem a ver com os nossos dias, tem a ver com a nossa vida. Tem a ver conosco. E para concluir, depois de toda a passagem das nossas vidas amarga, depois de todas as lutas, depois de todas as provações, sempre teremos momentos de bonança. Sempre teremos momentos de bonança. Porque veja que o povo de Israel chegou até Mara, as águas estavam amargas. Deus deu solução às águas. Eles saíram dali e acharam mais água, e dessa vez água doce. E fizeram acampamento ali, próximo daquelas águas que eram doces. E qual é a verdade que eu tiro dessa história? É que todas as provações, elas são transitórias e não permanentes. As provações, elas são transitórias e não permanentes. E nós precisamos entender que todas essas transições, elas são degraus para que nós cada vez mais venhamos subir, para que nós cada vez mais venhamos a ficar mais perto de Deus. Então lembre-se, toda provação é transitória e toda essa transição é uma escadaria subindo
para nos levar para perto de Deus. Porque quanto mais experiência com Deus, mais nos aproximamos, mais confiamos, mais queremos de Deus em nossas vidas. E é por este motivo que eu venho aqui da parte do Senhor para dizer, olha, se estás passando por algo difícil, tenso em tua vida, lembre-se que isto faz parte da escadaria que Deus tem montado para te aproximar a Ele. Ah, pastor, mas está doendo. Ah, pastor, mas está difícil. Cada um com os seus problemas. Cada um com as suas adversidades. Eu costumo sempre fazer um comparativo entre Jó e Pedro. Jó, Deus permitiu que a provação sobreviesse sobre sua vida. E Pedro, Deus não permitiu. Jesus disse, Satanás pediu para se ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que ele não permitas. Por que permitiu com um e não com o outro? Porque a estrutura de cada um era totalmente diferente. A estrutura de cada um é diferente. E aprenda uma coisa, as nossas provações, elas não são até o limite das nossas forças. Não é. As tentações é até o limite das nossas forças. Deus não nos permite ser tentados além das nossas forças. Mas as provações de Deus, elas são além das nossas forças. Vou dar um exemplo claro disso que nós estamos discutindo aqui. Qual era a força que Israel tinha sobre as águas amargas? Nenhuma. Eles tinham alguma solução sobre essa questão de estarem com sede e precisarem de água para beber? Não. Então a sua provação naquele exato momento estava além das suas forças. E a pergunta é, por que as provações são além das nossas forças? Não as tentações só até as nossas forças. Veja que Jesus disse, eu roguei ao Pai para que não libere Satanás. Porque imagine, Pedro nega Jesus sem Satanás ajudar. Imagine se Satanás ajuda. Diferente de Jó, que Satanás entrou com os 2 pés, 2 mãos e ainda o chifre, e Jó não arredou o pé. Jó permaneceu. Então, cada um tem as suas provações segundo as suas forças. E claro, além das suas forças. Mas as tentações apenas até as suas forças. Ok? Então, para que isso? Justamente para que você entenda que quando você está em uma provação e a provação está além das suas forças, é porque você não pode resolver. Se você não pode resolver, você só tem uma atitude a fazer. É chamar quem resolve. Quem é que resolve? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel. O Deus que sara. O povo de Israel não podia deixar as águas doces, mas o Senhor estendeu as mãos e disse, você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não é, mas eu sou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso que Deus, quando chama Moisés, ele disse assim, diz ao povo de Israel que eu sou. Oh, glória. Oh, glória. Porque Deus disse, eu sou. Porque o que você precisar, Ele é. Ah, é saúde? Deus traz saúde. Ah, é vida? Deus traz vida. Ah, é libertação? Deus traz libertação. Não importa o que seja, eu sou, diz o Senhor. Glória a Deus. Que você possa ouvir atentamente as ordenanças do Senhor. Se ouvires atentamente a voz do Senhor e fizeres o que é reto
diante dos seus olhos, inclinar os ouvidos aos seus mandamentos e guardar os seus estatutos, Ele certamente estará contigo nessa jornada e te abençoará. Que no nome de Jesus tenhas uma vida abençoada no Senhor. Que possas desfrutar deste poderoso e grande Deus nesta tua jornada de vida. Esteja perto dele. Se aproxime dele cada vez mais, porque ele tem o melhor para você. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí acompanhando ao vivo. Que Deus abençoe não apenas a sua vida, mas de toda a sua família, em nome de Jesus. E não esqueça, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos do Senhor, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti. Glória seja dada ao nome de Jesus. Lembre-se disso. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Dê um ótimo final de semana. Que Deus estenda as mãos sobre tua vida e te abençoe grandemente. Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, que Deus abençoe a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, fica ligado. Temos sempre aí algumas atualizações. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre em tua vida. A você que está aqui no YouTube, tchau, tchau.